Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus 21, 42. Tema da semana: Jesus em Jerusalém. Estamos chegando ao 10º encontro do programa Lições da Bíblia desta temporada, onde estamos estudando o Evangelho de Mateus. É bom demais ter a sua companhia, muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nós temos um guia de estudos e ele simplesmente sistematiza, nos leva à Palavra. Nós vamos, a partir de hoje, começar a viver aí os últimos momentos da história da vida de Jesus, analisada pelo evangelista Mateus. Se prepare, nós temos grandes informações e grandes aplicações para a nossa vida. É hora de pensar no que realmente tem sido a nossa vida cristã. E se você não é um cristão, está se aproximando de Jesus Cristo, o Senhor quer que todos tenhamos uma vida pura. A essência da religião, vivermos diariamente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para nós. 2 novos convidados para os 2 próximos programas aqui. Vou começar pelo pastor, meu amigo, pastor Valdoni Fiuza, ele que é o secretário da Igreja Adventista para a região noroeste do Brasil. Seja bem-vindo, eu vou deixar para você falar quais são os estados que a região noroeste atende, o escritório da igreja que fica na belíssima cidade de Manaus. Um abraço para todos os manauaras. É isso? É. Manauaras é quem nasce em Manaus? Que nasce em Manaus. Amazonenses que nascem em todo o estado do Amazonas. Um abraço para todos os manauaras. A gente tem TV Novo Tempo em Manaus. Um abraço. Deus abençoe muito a vocês. Todos os amazonenses e os demais estados, por favor. Seja bem-vindo. Ok, pastor Gilmar Batistotti, é uma alegria, um prazer estar aqui contigo. A União Noroeste Brasileira compõe os estados do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. Então é uma linda geografia com belezas naturais que realmente encantam. Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Só falta eu conhecer Roraima. Roraima. Estive já no Acre, estive até em Brasileia, na divisa do Brasil com a Bolívia. Também em Rio Branco. Um abraço para todos os amigos do Acre e também em Rondônia, Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto. Deus abençoe a todos vocês. Aí tem Ji-Paraná, essa região eu não conheço mais no sul. Deus abençoe muito a todos os nossos queridos amigos desses belos estados. Só falta Roraima aí. Só falta Roraima, então nós vamos levá-lo para conhecer Roraima, pastor Domingos. Seja bem-vindo, viu, pastor Valdoni? É um privilégio poder recebê-lo. Nós tivemos a alegria de trabalharmos juntos num período no estado do Espírito Santo. Verdade, quando o pastor Gilmar era pastor da Igreja Central de Vitória. Exatamente. Foi uma grande bênção, realmente, aqueles momentos ali. Uma alegria. Pastor José Domingos de Oliveira, que trabalha na área direção financeira. Nós temos em Manaus, nós temos 2 sedes administrativas da igreja, além do escritório que atende todos os estados. Você trabalha, que nós chamamos de ASEAN, é isso? AMAR. A ASEAN é do outro lado. Exatamente. A AMAR que atende parte da cidade, parte do estado, é isso? Exatamente. A região este do estado do Amazonas e o estado de Roraima, que também tem a TV Novo Tempo. Os nossos irmãos estão assistindo, nos ouvindo. E fica aqui o convite formal para o senhor estar lá na Campal, especialmente, do próximo ano. É uma Campal belíssima, pastor, de mais de 5.000 pessoas. Beleza. Num local chamado Auau. Tem um rio ali muito bonito e outros colegas seus já estiveram ali. E fica o convite. É uma alegria, como disse o pastor Fiuza, trabalhar naquela região. Em nossa região administrativa, nós temos mais de 60 mil membros e esses membros congregam em 681 igrejas, em 681 templos. E é uma alegria trabalhar naquela região de um povo animado, acolhedor,
e o senhor está convidado para estar conosco, Privilégio. especialmente na Campal Privilégio. do próximo ano. Será uma alegria. Mas em dentro outros do momentos calendário. também. Tá bom. Roraima, que fica na divisa ali dos estados, ali, melhor, divisa do Brasil com a Venezuela e com a Guiana inglesa, no Beleza, caso. que beleza. Um abraço para você de Roraima, que Deus abençoe muito a você, você que é nosso telespectador da TV Novo Tempo, nesse extremo do Brasil, que a paz do Senhor esteja sempre sobre você e sobre a sua casa. A gente gosta, às vezes eu encontro os telespectadores e dizem, pastor, é tão legal a gente ter assim, pastores de todas as regiões e ver como o povo de Deus, como o cristão genuíno, não importa qual seja a sua comunidade religiosa, tem buscado conhecer a palavra e tem acompanhado a TV Novo Tempo, não importa qual seja a placa da igreja. Vamos orar a Deus nesse momento pedindo iluminação ao abrirmos a palavra? Pastor Valdoni, você pode orar, por favor? Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, como é bom o privilégio que temos de mais uma vez abrir a sua palavra e ouvir a sua voz. Neste momento, fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer um convite especial para você, sempre faço aqui, porque todos os sábados pela manhã, a partir das 9 horas, em todas as comunidades adventistas do sétimo dia, nós temos as nossas unidades onde estudamos, conversamos o tema que é apresentado aqui no Lições da Bíblia. Portanto, você é o nosso convidado especial. Eu tenho a certeza que você será bem tratado, você vai ser bem-vindo. Então chega lá e diga assim, olha, eu assisto a TV Novo Tempo, assisto o programa Lições da Bíblia e eu quero conversar sobre o que eles trataram aí durante essa semana. Eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você. Você é bem-vindo, querido amigo. Agora é hora de ouvirmos o autor do nosso guia de estudos, pastor e professora Andy Nash, que elaborou esses 13 temas que nós temos conversado ao longo dessas semanas. Com a palavra, o autor. 1000 anos antes do tempo de Cristo, com o rei Davi agonizando em Jerusalém, Salomão, filho de Davi, foi colocado em um jumento no Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém. Ele foi banhado com um perfume real que incluía nardo. Então Salomão foi conduzido a Jerusalém, onde as pessoas diziam Hosanas ao filho de Davi. Hosanas ao filho de Davi. 1000 anos depois, um outro filho de Davi, no mesmo Monte das Oliveiras, teve seus pés e cabeça banhados pelo perfume de nardo. Na verdade, em qualquer lugar que ele ia, na última semana da sua vida, as pessoas podiam sentir esse cheiro de perfume de nardo. Então, no Monte das Oliveiras, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, há quanto tempo eu tenho tentado ajuntar você, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas você não quis. O que fez com que o povo de Jerusalém não aceitasse Jesus em suas vidas? Será que foi apenas legalismo? Será que foram todas as regras e restrições dos fariseus? Na verdade, não. Na verdade, em Jerusalém havia um grande problema: o secularismo. O templo era governado pelos saduceus. Eles eram sacerdotes, mas na verdade não se importavam com o sacerdócio. Estavam lá pelo dinheiro, pela política, pelo poder. Na verdade, existe uma afirmação histórica sobre Jerusalém de que naquele tempo havia um sacerdote que, após terminar o sacrifício, descia até a rua e praticava jogos proibidos nos ginásios gregos. Então, na realidade, o secularismo e não o legalismo é que fazia com que as pessoas de Jerusalém não aceitassem Jesus em suas vidas. Algumas vezes em nossa igreja hoje em dia, nós temos membros que são apenas membros culturais da igreja. Eles não oram, eles não acreditam em Cristo, o Messias. Eles são apenas parte dessa comunidade porque foi ali que eles cresceram. Eu quero te encorajar, se você é apenas um membro cultural da igreja, a considerar verdadeiramente por que você faz parte da igreja e preparar um lugar em seu coração para Cristo. E se você é alguém que vê muita influência cultural, que esteja atento a não manter essa influência cultural dentro da igreja.
porque foi um sacerdote secularizado, o responsável por crucificar a Cristo. Eu tenho a certeza que esse texto, essas palavras fazem a gente pensar muito, fazem a gente refletir. Quero lembrar ao telespectador que você pode acessar o nosso blog, está aí o endereço, e você pode baixar os vídeos do autor e compartilhar com seus amigos. De alguma forma é um resumo da ideia principal daquilo que a gente discute aqui no programa. Vai ser muito benéfico se você dirige lá na sua comunidade uma classe de estudos. Eu creio que é importante também ouvir e debater em cima das colocações feitas pelo autor do Guia de Estudos. Amigos, antes da gente entrar, eu achei muito interessante a ideia de nós nos tornarmos cristãos culturais, membros de uma comunidade, mas sermos culturais e não cristãos genuínos. Antes eu queria trabalhar um pouquinho o que representava para o povo judeu Jerusalém. A gente não pode esquecer que o público-alvo de Mateus são os judeus. Então, de alguma forma, a intenção inicial de Mateus, o Espírito Santo está iluminando ele, é dar o recado para os judeus, certo? Para todos nós, mas inicialmente para os judeus aqui. Jerusalém, pastor, especialmente o templo, era o orgulho da nação. Todo judeu deveria ir algumas vezes no ano adorar a Deus em Jerusalém, porque ali estava o templo. E o templo deveria significar para a nação a presença de Deus ali. No entanto, eles estavam mais embevecidos, admiravam mais a beleza do templo, admiravam mais a suntuosidade do templo do que a presença de Deus. Eles não estavam tão preocupados com a presença de Deus, perderam um pouco o sentido da adoração e estavam mais olhando o aspecto material do templo. Jerusalém, de alguma forma, criava uma unidade, era uma referência. Era uma referência espiritual para aquele povo. Política também, mas espiritual, né? Muito mais espiritual. Se transformou mais política do que espiritual, né? A gente vai ver. Sabe, pastor Gilmar, eu tenho percebido que nós temos a mesma dificuldade que aquela nação ela também tinha. E isso acontece quando nós perdemos o real objetivo e o verdadeiro sentido da vida. Jesus ele veio para servir e veio para instituir um reino celestial. E as pessoas elas não estavam compreendendo a importância do ministério de Jesus ao demonstrar um reino celestial e pensavam mais em um reino terrestre. Quando nós começamos a colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, parece que nós começamos a enveredar pelo mesmo caminho e correr os mesmos perigos. Talvez aí seja a grande questão, porque o autor até menciona, nós nos transformamos em cristãos culturais. E eu achei interessante quando ele diz que o que fez esse povo não aceitar e se perder não foi o legalismo, ou seja, acharem que por obediência seriam aceitos, mas foi o secularismo, que é exatamente isso que você colocou aqui. De alguma forma, a cultura vem tomando o lugar do nosso encontro, da nossa experiência com Deus. Pastor, e nesse aspecto, olha só, a política, o senhor mencionou a questão política, se tornou mais uma referência política. E eles viviam sob opressão naquela ocasião, naquele momento. E eles olhavam para os opressores, para os reinos poderosos de então, e eles olhavam para Jesus, o povo, não os líderes, eles olhavam para Jesus como sendo alguém que poderia tirá-los daquela opressão. Que rei poderia ter melhor do que Jesus? Se algum de seus soldados se ferisse ou morresse, ele poderia ressuscitá-lo. Se alguém adoecesse, ficasse doente, ele poderia curá-los. Imagine então, e eles olhavam para Jesus com essa expectativa, ele vai ser o melhor rei e nós seremos a melhor nação, né? Então, o aspecto político, eles perderam de vista o foco, que Jesus não veio para curar apenas fisicamente, mas curar as feridas da alma. Jesus não veio apenas para trazer a liberdade física. Aliás, Jesus veio para trazer a liberdade espiritual. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Esse era o aspecto que eles perderam de vista. E a gente vê que Mateus está escrevendo isso. Os evangelhos foram escritos aí de 20 a 30 anos após a morte e a ressurreição de Jesus.
Mateus está querendo explicar para eles exatamente qual era a função do verdadeiro Messias. Exatamente. Era que essa percepção fosse correta. E está mostrando que eles não tiveram a percepção correta. A gente vai ver isso agora, né? Eu queria entrar um pouquinho com vocês no relato desse cumprimento profético que está... Você que está acompanhando o programa Lições da Bíblia, que acompanha, eu sempre faço a referência aqui do texto bíblico. Talvez você não tenha o nosso guia de estudos, mas eu faço referência ao texto bíblico, porque o guia nos leva ao texto. Mateus capítulo 21 é o texto de referência. Seria do verso 1 até o verso 11. Essa é a entrada triunfal em Jerusalém. Esse também é um cumprimento profético. Podemos trabalhar um pouquinho isso com o telespectador? Explicar um pouquinho, principalmente para aquele que não conhece a história? Com certeza, pastor. Veja só, depois de 70 anos de cativeiro, o templo foi destruído nesta ocasião, né? Antes de Jerusalém, do povo de Israel ir em cativeiro. E o que aconteceu? Depois dos 70 anos, quando eles retornaram, o povo retornou, eles começaram a reconstruir o templo. E alguns daqueles sacerdotes mais idosos que viram a glória do primeiro templo, quando eles viram o lançamento das pedras fundamentais do segundo templo, os alicerces sendo refeitos, eles começaram a chorar, porque eles perceberam que seria muito mais simples do que o primeiro. Então surgem dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. O profeta Ageu, ele menciona que a glória do segundo templo seria muito maior do que a primeira. Por quê? Porque ali entraria o Messias. O profeta Zacarias também faz essa referência, mostrando que a importância do templo não é o material que ele é feito, mas sim a presença de Deus ali no templo, né? E a gente tem agora a entrada triunfal de Jesus, certo? Podemos trabalhar um pouquinho isso? Eu acho que essa colocação que você fez aqui, ela é muito importante, porque nós temos tanto Ageu quanto Zacarias profetizando, e agora nós temos o cumprimento profético. Exatamente. Inclusive, Zacarias disse a forma que o rei ia chegar ali em Jerusalém. Exatamente. E podemos trabalhar um pouquinho isso aqui e o significado disso? Por favor. Pastor, você quer fazer a leitura? Eu só estou procurando aqui o texto que a... É Zacarias 9, verso 9. Eu quero fazer o que você citou do choro em voz alta, é a referência do texto de Esdras, capítulo 3, verso 12. 3, verso 12, para você acompanhar. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em voz alta, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Então a gente vê aqui, e aí no verso 13 diz, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria e as vozes de choro do povo. Ah, então a gente tem o contraste aqui. E aí vem o cumprimento profético, que o verdadeiro significado estava naquele que estava no templo, e não a suntuosidade do templo que você citou. Sabe, pastor, eu percebo que às vezes não adianta termos um templo bonito, às vezes não adianta simplesmente irmos à igreja quando nós não alcançamos o real objetivo ao irmos à igreja. Alguns, eles acabam tendo a igreja como um amuleto, uma maneira assim de pagar algumas dívidas. Então eu vou à igreja e parece que os meus problemas estão resolvidos. Mas eu tenho pensado que a verdadeira religião, ela acontece em 3 fases. A primeira é a minha intimidade com Deus, para que eu possa conhecer verdadeiramente a Deus, quais são os seus objetivos, os seus propósitos. Vamos ser didáticos então. A verdadeira religião acontece em 3 fases. Alguém talvez queira anotar? Vamos lá. Primeira fase, a minha intimidade com Deus. Okay. Segunda fase, a minha família com Deus.
quando eu reúno a minha família ali para podermos estudar a palavra de Deus. Minha intimidade, minha família. E a terceira fase é a comunidade com Deus. É o fato exatamente de irmos à igreja, mas quando vamos a uma comunidade religiosa, depois que nós conhecemos a Deus, conhecemos os seus propósitos, os resultados eles são diferentes na nossa vida. E aí talvez entra a grande questão. Se há intimidade com Deus, pessoal, se há intimidade, a família com Deus, se há um contato com a comunidade, os resultados serão talvez os maiores, porque aí eu vou me envolver com aqueles que não conhecem a palavra. Talvez seja a grande diferença aí. É porque daí eu não vou desenvolver uma religião simplesmente cultural, mas ela será um reflexo de alguém que conhece a Deus, que tem intimidade com Ele e descobriu quais são os verdadeiros propósitos dele para a minha vida. Muito bom. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo, nós voltaremos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós estamos voltando, nós fomos para o intervalo, eu queria que só a gente resgatasse, porque é significativo essa entrada triunfal em Jerusalém, mesmo num jumentinho que o Senhor estava aqui cumprindo o que Salomão havia feito, ele também entrou no jumentinho 1000 anos antes, e o Senhor está aqui entrando, tomando a atitude de um rei, num jumentinho. Cumprindo a profecia de Zacarias, 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Interessante esse cumprimento profético, né? Para mim sempre chama atenção, pastor, isso, de que tudo aquilo que Deus profetizou, cumpre. É interessante isso. Sabe, interessante também que em outros momentos, os seguidores de Jesus, eles queriam aclamá-lo como rei, mas em nenhum momento ele aceitou. Mas naquela hora, era exatamente o momento em que ele deveria ser aclamado como rei. E aí eles cantavam, Hosana, Hosana, filho de Davi. Mas mesmo assim, cantando, eles ainda não haviam percebido que o grande objetivo do Senhor era o reino celestial, era libertá-los da escravidão do pecado e não do jugo romano, uma questão política. Mas aquele momento foi significativo para o nome de Deus ser exaltado. Porque Hosana significava, concede-nos salvação, oramos ao Senhor. Mas a grande questão era, que tipo de salvação? E eu fico pensando, quantas vezes nós fazemos uma declaração cristã, no final de uma oração, um amém, né? Ou pedimos, quanto isso está sendo verdadeiro. E aí volta aquela questão que a gente vai trabalhar, que você, pastor, já citou, que era uma visão equivocada, isso que você citou agora. Eles gritaram, Hosana, salva-nos, Senhor, concede-nos a salvação. Mas não era do jugo romano, mas era a salvação do coração, dos pecados. A essência das grandes dificuldades que nós temos como seres humanos está exatamente dentro do meu coração. Eu tenho pensado e esse tem sido meu pedido para Deus todas as manhãs, dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro, porque sabe, eu sou pastor, Deus me chamou para um ministério sagrado, mas eu tenho percebido todos os dias a dureza do meu coração, sabe, as dificuldades que eu tenho. Mas aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E eu tenho pedido para Deus todos os dias, para Ele tirar esse egoísmo dentro do meu coração, para que a minha religião, para a minha busca com Deus, ela possa ser significativa. E eu tenho pensado que esta é a nossa grande luta. Exatamente. Nossa maior luta é o eu, é aquilo que eu quero fazer. Foi mencionado pelo autor do guia a questão da religião como cultura apenas, né? E olha que eles tinham pervertido tanto, pastor, as formas de adoração, que o templo, que era para o adorador ter ali um encontro com Deus, se tornou local de comércio.
E Jesus chega em Jerusalém, entra no templo, esse templo que já havia sido profetizado, que cuja glória seria maior do que o anterior, pela presença de Jesus, e que Jesus encontra ali pessoas comercializando a fé, a religião. Né? O que eles estavam fazendo? Pessoas chegavam, gentios ou de nações gentílicas, trazendo outras moedas que não a moeda do templo. Então ali eles trocavam, faziam um tipo de câmbio, né? Ganhando desses adoradores. E a religião ali no templo virou comércio apenas. E a gente pode até pensar, fazer uma aplicação para a gente hoje, né? A questão da cultura, mais uma vez. Hoje existe uma cultura do belo, olhando para o corpo, né? O aspecto físico apenas. E a gente às vezes se esquece que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Jesus quer fazer morada. E às vezes a gente está poluindo ou corrompendo o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo também. Ou mesmo na própria vida religiosa, porque eles comercializavam a salvação. Eles comercializavam benefícios religiosos com a venda dos animais que eram usados para o sacrifício. Então, infelizmente, nós vemos algumas pessoas comercializando a fé, que era o que estava acontecendo aqui. Mercantilizando a fé. A fé, exatamente. Isso é muito, muito delicado, muito sério. Eu acho que, ao falar disso, nos faz bem pensar no método que o Senhor escolheu. Sacrifício de animais foi um método que ele escolheu. Poderia ter utilizado outros métodos. Você resgatou uma coisa importante. Trabalha um pouquinho isso aqui, só para o telespectador, pastor Fiuza, que talvez esteja tendo contato com esse tema pela primeira vez. Okay. O Senhor usava isso como uma forma didática. Quando o ser humano ele pecou, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por isso que Deus escolheu o sacrifício de cordeiros ou de outros animais para poder lembrar que um dia o verdadeiro Salvador viria e ele iria derramar o seu sangue pela humanidade caída. Então o cordeirinho que era morto simbolizava a Cristo, esse ato, e eles faziam isso. Isso era uma prática que Deus havia pedido para o povo, certo? Agora os seres humanos começam a tirar proveito disso. Vender animais, superfaturar os valores e puramente do objetivo egoísta que há dentro de cada coração. Como é triste isso, não é verdade? Algo tão nobre, tão puro, com um propósito de salvar os seres humanos, de repente agora se torna um objeto do egoísmo do próprio ser humano. Eu penso que pessoas que se encontram num momento frágil, da necessidade, da busca por algo, de uma cura, de um alento, o conforto, essas pessoas se tornam mais suscetíveis. E eu penso, às vezes, alguns se aproveitam dessa situação, dessas situações, quando as pessoas estão mais suscetíveis e fazem da fé uma forma de ganho pessoal. Perigoso. Outra coisa perigosa que eu percebo aí é que estes sacerdotes, as pessoas que mais se apoderaram deste momento ou tiraram proveito disso, eram pessoas que eram escolhidas por Deus para conduzir pessoas para o caminho da salvação e desvirtuaram tudo. Não, e o guia até coloca, pastor, isso aqui. Quão trágico foi o fato de que aqueles que deveriam ter sido os mais sensíveis e abertos a todas essas evidências foram os que mais lutaram contra Jesus. Triste, né? Quem mais tinha autoridade ali para ensinar foram os que mais criaram situações. E nesse ponto eu fico pensando que eu preciso colocar a minha vida nas mãos de Deus, porque ao trabalhar para Deus, eu não posso fazê-lo de forma egoísta, mas tem que ser realmente para a honra e glória de Deus. E para isso existe um desprendimento, servir a Deus com o objetivo realmente de servi-lo. Jesus contrariou por demais os líderes ali do templo. Porque o que ele faz? Ele vira a mesa dos cambistas, né? Ele faz ali uma revolução, digamos assim. E ele cita uma passagem que ele diz, olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração
Só para fazer referência, Mateus capítulo 21, verso 13. É isso, né, pastor? Exatamente. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, Jesus, ali naquela hora, ele contraria os líderes, porque ele tira a forma de ganho deles. E é interessante a reação, né? Os líderes ficaram zangados, mas o povo dava hosanas. As crianças, nesse momento, elas ficaram felizes, cantavam louvores a Deus. Aquilo que o senhor falou, que às vezes a pessoa vai adorar e ela está esperando uma coisa, e nós temos que ter cuidado como líder para oferecer da parte de Deus aquilo que os adoradores precisam, e não aquilo que às vezes a gente acha que é o melhor, olhando de forma secular, né? De alguma forma, nós nos tornamos veículos ou condutos para que as pessoas se aproximem ou se afastem da verdadeira adoração. A importância de um bom líder, né, pastor, é que a gente vê, por exemplo, na história de Israel, toda vez que eles tinham um bom rei, todas as vezes que eles tinham um bom líder, o povo se achegava a Deus. Quando o líder estava distante de Deus, o povo também se distanciava de Deus. E esse texto que o senhor citou é uma referência de Isaías capítulo 56 e o verso 7. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É uma bela lembrança, pastor, dessa atitude de Jesus. Eu só queria resgatar um detalhe que o guia colocou. Nós precisamos tornar a Bíblia o centro de toda a visão do mundo e do nosso sistema moral. Então, eles haviam desvirtuado aquilo que a palavra dizia verdadeiramente. E nós corremos esse risco. É verdade. Quando a palavra deixa de ser o centro de toda a instrução. Quando nós fugimos daquilo que é o assim diz o Senhor. E a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. Vamos adiante. Agora nós temos a referência do texto de Mateus capítulo 21, 18 a 22, que é uma atitude dura aqui, que é a figueira sem fruto, cedo de manhã voltar para a cidade e teve fome. Mateus 21, 18 em diante. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos se admiraram, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Qual era ou qual foi a intenção de Jesus ao atuar de forma sobrenatural na figueira? Ele estava querendo causar assim um grande impacto na vida daqueles líderes. Eu acho que ele conseguiu bem o seu objetivo. Ele mostrou que aquela figueira representava aqueles líderes que não estavam produzindo frutos. E aquilo foi realmente um impacto na vida deles, né? O Senhor mostrou para eles o que iria acontecer exatamente com eles se não houvesse uma transformação e uma mudança na vida de cada um deles. Nosso guia de estudo usa um termo, que aquilo foi uma parábola dramatizada do que iria acontecer com os líderes religiosos e também com a nação, né? Se eles continuassem, e como de fato, ali na expulsão dos vendilhões do templo, ali estava acabando o período de graça que Deus havia dado, tinha concedido ao povo de Israel por tanto tempo. Como nação escolhida para levar uma mensagem de salvação. E interessante que Deus usa essa expressão, que Israel era uma nação como as demais, mas ele cuidou, ele transformou em algo diferente, né? Uma espécie de árvore bem cuidada. E ali estava aquela árvore bem cuidada, bonita, mas somente com folhas, sem frutos. Como podemos nos identificar com essa figueira que não produziu frutos? Como nós nos identificamos? É difícil, né, até nós nos identificarmos, porque quando eu penso na minha pessoa, parece que eu tenho a tendência de pensar assim que... Eu estou fazendo muito. Eu estou fazendo, eu não sou figueira. Que é o reflexo do próprio egoísmo do nosso coração mesmo, não é?
mas nós precisamos nos identificarmos. Nós precisamos entendermos quais são os objetivos, o que tem nos levado realmente para a casa de Deus, não é? Para ser realmente uma casa de oração ou não. E Jesus ele vem exatamente nesse contexto para a purificação do templo. E eu gosto de pensar que este é um ato de misericórdia da parte de Deus, que é uma oportunidade de refletirmos e de fazermos mudanças nas nossas vidas. Então você vai voltar no intervalo para ajudar a gente a entender como o julgamento, essa determinação, pode ser vista como um ato de misericórdia. Ok. Pode ser? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e voltaremos já. Estamos voltando para o nosso último momento do programa de hoje, uma conversa que tem feito a gente pensar na verdadeira adoração, de como nós temos vivido a nossa vida cristã, ou você que talvez não tenha uma vida cristã ligada a uma comunidade, mas se considera um cristão. Nós conhecemos inúmeras pessoas que são cristãs e não estão ligadas a uma comunidade. Que nos aproximemos do Senhor verdadeiramente, que a cultura não nos faça nos afastarmos do verdadeiro significado de ser um crente, de ser um adorador. Isso aqui é o nosso grande desafio. E se você tem uma vida religiosa, que ao aproximar-se do momento de adoração, seja no particular, em casa ou na sua comunidade, que você faça uma adoração de coração, que seja verdadeira. Pastor, como associar o juízo como um ato de misericórdia? A gente já conversou isso em algum programa anterior aí, mas eu acho que vale a pena resgatar, até porque a gente tem aqui o Senhor dizendo que essa videira nunca mais essa figueira nunca mais iria produzir frutos. Deus é amor. Deus é compaixão. E de repente umas palavras tão duras como esta, né? E ela revela exatamente o juízo de Deus, que também é amor. Deus, ele é justiça. E ele nos ama tanto, mas tanto, que ele não deseja que nenhum de nós tomemos uma decisão ou façamos algo de forma assim, obrigado. É o livre-arbítrio que Deus nos concede. Então ele vai dar a cada um segundo a sua própria escolha. Está sobre as nossas mãos hoje a oportunidade de tomarmos a nossa decisão e escolhermos a Jesus. Porque esse é o seu grande objetivo, resgatar-nos do pecado, nos dar a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. E eu preciso querer, é o ato de justiça, ele vai dar a cada um segundo a sua própria escolha. Quer que todos se salvem. Esse é o desejo. Não tem prazer na morte do ímpio, não tem. Quer que todos se salvem. Mas eu acho que é legal isso que você colocou. Esse ato de misericórdia, de juízo, é o respeito pela liberdade que cada um de nós temos. Vamos adiante, amigos. Nós temos a parábola no capítulo 21 de Mateus, versos 33 a 46. Nós temos a parábola dos lavradores maus. Podemos recordar aqui para o telespectador, a gente tem o dono da casa, os lavradores, os servos e o filho. Dá para recordar rapidamente a parábola, só para contar para o telespectador? Sim, o dono da casa, ou quem plantou a vinha, né, representa Deus. Os lavradores representam ali o povo de Israel, especialmente os líderes. Os servos, os profetas enviados por Deus, os mensageiros de Deus e o Filho Jesus Cristo. O que acontece? O dono prepara uma vinha, espera receber os frutos e o povo, ou melhor, os lavradores, em vez de dar a renda devida para o proprietário, eles começam a espancar os servos enviados para receber a renda. Por fim,
Jesus aqui na parábola diz que manda o próprio Filho, que nada mais é do que Jesus Cristo. E o que eles fazem? Eles matam, né? E isso aí os líderes daquela época entenderam perfeitamente o que Jesus queria dizer com esta parábola, né? A parábola dos lavradores. E é interessante, pastor, que o objetivo não é um objetivo de... é um objetivo de salvação. Sim. Está alertando. Há uma oportunidade para vocês de salvação. Não rejeitem. Não rejeitem. Ainda que... porque a parábola ela é assertiva, né? Ela é bem intencional. Eu preciso te repreender. Eu preciso dizer aqui, né, que vocês fizeram uma escolha errada, mas o objetivo da repreensão é a salvação. Exatamente. E aí tem o verso 44, Mateus 21, 44, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que significa? Existem aqui dois significados especiais. Um deles é que cair sobre a pedra significa aqueles que se humilharem, aqueles que vão se humilhar. Mas aqueles que foram esmagados pela pedra são aqueles que perderam a oportunidade de salvação. A mesma pedra, o mesmo Jesus, mas atitudes diferentes em relação à pedra. Onde está, na opinião de vocês, a grande diferença desses dois grupos? O que faz a grande diferença daquele que se humilha ou daquele que é destruído? Onde está a grande diferença? A grande diferença está na aceitação ou a rejeição. E Jesus, aqui no versículo 42, no versículo 42, ele diz assim, nunca leste nas Escrituras... 42. Obrigado, 21, 42. Isso. E ele diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra, a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Infelizmente, nós, seres humanos, somos assim. Diante de todas as oportunidades que Deus coloca à nossa disposição, muitas vezes nós o rejeitamos. Até é uma pergunta, né? Isso é maravilhoso aos nossos olhos? É maravilhoso ou não é maravilhoso? Porque aí na sequência ele vai dizer, uns são transformados e outros são destruídos. A atitude faz toda a diferença. Se eu aceito a Cristo, se eu me jogo sobre Cristo, eu me entrego, Ele vai reconstruir os pedaços. Na realidade, eu vou me despedaçar, mas Ele vai reconstruir os pedaços. E se Ele cai, aí é o juízo, né? Se Ele cai sobre mim, ou se não tem mais, se eu não me jogo sobre Ele, não tem mais chance, então serei destruído, como faz referência Daniel, né? Na vinda de Cristo, Daniel representa a vinda de Cristo como uma pedra que cai sem auxílio de mão e esmiuça tudo, né? Reduz tudo a pó. Muito bem colocado. Sim, pastor Fiuza. Pastor Gilmar, esta menção feita aqui a esta pedra que foi rejeitada, é uma menção feita ao primeiro templo, à construção do primeiro templo. E interessante que existia todo um ritual. As pedras elas eram preparadas lá na pedreira e traziam para a construção as pedras prontas. E ali não havia mais barulho de martelos, das ferramentas para preparar as pedras. Só encaixando. Só encaixando as pedras. E havia uma pedra, parece que meio diferente, que ficou ali durante todo o período. E os construtores, eles não acharam um lugar para aquela pedra. E por isso é que Jesus faz menção, a pedra que foi rejeitada. Na verdade, eu penso que ela estava ali, parece que atrapalhando mesmo. Tinham que passar por cima dela toda hora, uma pedra pesada. Montando quebra-cabeça e não sabe para que é aquela peça. Não sabiam para que servia. Até acha que veio errado o quebra-cabeça. Verdade. E aí? Mas, de repente, no momento exato, aquela foi a pedra de esquina. Uma pedra onde ela ficava num lugar especial. Todo o peso do templo iria cair em cima dela. E Jesus ele se compara com essa pedra.
que muitas vezes foi rejeitada por cada um de nós, mas é a pedra de esquina, a pedra principal. Lindo, né? E você está falando, eu fiquei imaginando realmente o montado do quebra-cabeça assim, o todo só tem significado se essa pedra estiver ali. Sim. Minha vida não tem significado se Jesus não estiver ali. Posso rodear, fazer, me realizar em todas as outras áreas, mas não haverá significado. Quero aproveitar o momento e dizer para o meu querido telespectador, acompanhe o programa, talvez esteja assistindo pela primeira vez. Você precisa de significado para a vida. Você precisa preencher os vazios do coração somente através de uma vida construída com Jesus Cristo. Experimente. Talvez você não o conheça, a palavra vai fazer a diferença. Você pode conhecer através da palavra. Vamos para os últimos momentos, que é a consideração da parábola das bodas, do que está agora. A gente entra no capítulo 22 de Mateus, que está dos versos 1 a 15. Podemos considerar para o telespectador aqui, aquele que talvez não conheça a parábola, rapidamente, como o senhor fez antes, pastor, na parábola dos lavradores? Aqui, de novo, Jesus começa a falar e ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que quer celebrar as bodas de seu filho. E o que ele faz? Ele prepara um banquete, vamos dizer assim, em linguagem atual, um bom churrasco, né? Um banquete especial. E ele convida os amigos. Mas, tragicamente, esses amigos, cada um deu uma desculpa. Um foi para o campo, outro alegou outro motivo para não ir. E então o rei fica chateado com isso, porque a festa estava preparada. Ele disse, olha, os convidados não eram dignos. Vamos convidar outros. Sair pelos becos, pelas ruas, pelos locais mais simples. Porque a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. E agora eles saem levando vestes especiais para esses convidados, e os convidados vêm para a festa. E aqui é interessante, pastor, que chega um convidado, ou melhor, chega uma pessoa que não recebeu a veste e estava ali na festa. E aí, aquele rei, vendo todos os convidados vestidos a caráter, porque ele tinha mandado a veste, expulsa aquele homem e diz, como você entrou aqui? Era um penetra, né? Que chegou ali sem ser convidado, ou seja, sem as vestes especiais. E as vestes especiais, a gente sabe que significam a justiça de Cristo, né? Neste caso. Nesta parábola nós encontramos dois fundamentos, vida eterna ou morte eterna. E aí, mais uma vez, eu preciso, ao estudar essa parábola, pensar de que lado eu vou estar. O fator interessante que o pastor colocou são as vestes. Não pode ou não podemos entrar nas mansões eternas, no reino que Deus tem preparado para nós, sem as vestes. Mas e como eu vou adquirir essas vestes? Pelas minhas habilidades, pelo meu dinheiro? O que eu tenho que fazer para conseguir essas vestes? E gostoso é quando a gente percebe que as vestes é um presente de Deus. É um ato imerecido. É o resultado da graça. Isso é maravilhoso, não é? Então eu tenho pensado que o meu papel é apenas aceitar. Não são os meus esforços, mas aquilo que o Senhor está oferecendo para mim. É isso? Maravilhoso. E porque eu aceitei, como resultado, a minha vida será uma vida diferente. Eu vou obedecer, mas os atos não são meus. Não são meus, mas é aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Pastor, se transformam meus através de Jesus Cristo, não porque eu quero. Pastor Gilmar, a palavra-chave aqui é a graça. Efésios 2, verso 18 diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E as pessoas às vezes têm a tendência de fazer o quê? Aquilo que não custa nada, porque não é obras que nos vai salvar. Aquilo que não custa nada, eu não tenho que fazer nada, a gente tende a não valorizar. Não são as obras realmente. É isso que o senhor está colocando,
É muito importante para o telespectador pensar. Os convidados, pastor, precisavam apenas aceitar. Eles não tinham que fazer nada, não precisavam levar nenhum presente. A festa estava preparada. Então, o preço da graça, eu entendi isso o dia que eu sofri um acidente, com toda a minha família, e meu filho mais velho, que estava atrás de mim no carro, capotamos o carro várias vezes, eu estava dirigindo, e ele veio a óbito ali no local. E eu fui retirado do carro com várias fraturas na coluna, pescoço, coluna dorsal. Fiquei deitado no asfalto quente e eu ouvia meu filho, ele tentando respirar. O carro parou de pneus para cima e ele tentando respirar e não conseguia. E ali eu comecei a pensar em Jesus Cristo lá na cruz. Antes ele havia pedido ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali eu pensava, eu não posso fazer nada, por que eu não posso fazer nada para o meu filho? Eu poderia fazer alguma coisa, mas eu não tinha condições de fazer. Deus poderia fazer, e Ele não fez. Ele permitiu que Cristo morresse para que o meu pecado fosse perdoado, para que cada telespectador que nos ouve hoje tivesse perdão e salvação. Para que um dia, como era o nome dele, pastor? Willer. Para que um dia o Willer acorde quando Jesus Cristo voltar. Para ter a vida eterna. É vida eterna. Então, ali eu fiquei pensando, a graça nós nunca vamos entender completamente, nem na eternidade, porque a graça tem um preço incomensurável, não se pode avaliar. E o que me impressiona aqui são as investidas para que eu aceite. Isso. As investidas, elas são constantes. O convite é feito reiteradas vezes, né? Exatamente. Venha, o banquete está preparado. A festa está pronta, estou esperando por você. Para que nem o sono da morte cause uma separação. Para que, mesmo diante do sono da morte, a gente tenha o verdadeiro sentido dessa esperança do reencontro. Exatamente. Eu creio que isso aqui, para mim, é para a gente pensar e refletir, né? E o telespectador pensar nesse momento. Talvez agora o Senhor está fazendo uma investida, através do que conversamos, através da história que o Senhor colocou. Exatamente. É interessante que São João 3,16, Deus amou o mundo, mas a sequência diz assim, o julgamento é este. Aqueles que vão se perder é porque amaram mais as trevas do que a luz. É o convite, é rejeitar o convite da graça. Vamos orar? Quero convidar você nesse momento para que nós oremos, agradecendo porque o Senhor oferece a graça para todos nós. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Amém. Que traz conforto, paz, esperança. Se algum telespectador precisa disso neste momento, que ele aceite que o Espírito Santo inunde a sua mente e ele receba a verdadeira paz. Amém. Clamamos por isso humildemente. Queremos aceitar, receber a graça. Que a graça transforme o nosso viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, pastor Fiuza. Obrigado, pastor Domingos. Uma alegria, Nos pastor. encontraremos na semana que vem. Pela graça. Não esqueça jamais as palavras de Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.